Boa noite. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião do COEM, nossa reunião teórico-prática. O nosso companheiro Marcelo vai fazer uma leitura, depois eu faço a prece, e a Marlene vai fazer uma reflexão a respeito do passe, e depois nós vamos para o exercício prático, como sempre a gente faz. Boa noite a todos. Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Verbo e Atitude. Reunião pública de 3/6/1960, questão número 263. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado magnânimo, escrevia máximas de significação imortal, no entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Werther de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Há luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e há luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê, mas se é justo, lhe afiras a cultura. É imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Então, nós vamos fazer uma prece, levando o nosso coração até Deus, até Jesus, até os amigos, os protetores espirituais dessa casa, rogando amparo e proteção, para que possamos acerenar os nossos corações, as nossas mentes, para compreender melhor a lição da noite de hoje. E que possamos também doar de nós para todas essas criaturas que por aqui passam, necessitadas de acolhimento, necessitadas de amor, de cuidado. Fortaleça-nos, Jesus, neste momento. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Continuemos nessa vibração positiva para a nossa reflexão de hoje, que vai ser sobre os passes. Uma das atividades que na próxima reunião nós vamos incorporar na nossa prática de treinamento mediúnico. Nós vamos observar em Marcos, no capítulo 5, versículo 23, o seguinte:
e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Então chegou uma figura importante na época de Jesus, pedindo ao mestre que socorresse, que a sua filha estava praticamente morta, e que ele impusesse as mãos. Então, nessa rogativa desse pai, nós entendemos que era um hábito de Jesus, né? Fazer isto, ele impor as mãos sobre as pessoas enfermas, doentes, e quase sempre todas elas se curavam. E nessa narrativa, se nós formos observar, quem tiver depois a curiosidade, pode ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 5º, que assim acontece. Ele impõe as mãos e a menina como que ganha vida e volta a sorrir e a brincar. Nenhum ato de Jesus era destituído de significado. Se Jesus impunha as mãos sobre as criaturas e as curava, é porque isso tem um significado. E agora, com a doutrina dos espíritos, nós vamos observar que, através do estudo dos centros de forças, depois, né, com André Luiz, ou que os orientais chamam de chakras, todos nós temos a capacidade de doar energia. Essa mesma energia que nós podemos receber através desses centros de forças, que nós recebemos através da respiração, e que nós podemos perceber no ambiente que nós estamos, e nós podemos doar também a outras criaturas. E sendo as mãos o veículo talvez assim de maior recepção e também de transmissão. É evidente que nós ainda não estamos no estágio de Jesus e que vamos impor as mãos sobre as pessoas e curá-las, como fazia Jesus, naturalmente, porque Jesus conhecia todas as leis, conhecia mais do que isso, conhecia a alma do ser humano, né? Sabia manipular todos esses fluidos que, por enquanto, desconhecemos. Mas nós temos uma possibilidade, que é, através da nossa vontade, endereçar essas energias de amor para as pessoas que estão necessitando delas. Então, todos nós podemos aplicar o passe? Sim, todos nós podemos aplicar o passe. E é isso que nós vamos treinar agora no COEM, porque é uma das atividades que faz parte do processo mediúnico. Já começou? É porque eu não participei, né? Então, puxão de orelha para mim. Acho que nós estamos falando coisas diferentes, mas tudo bem. Então, nós vamos impor as mãos sobre as pessoas, né? Sobre a cabeça, mais ou menos na altura aqui do coronário, e vamos endereçar pensamentos de amor, pensamentos positivos para que aquela criatura busque estar bem. Naturalmente, que não basta apenas a pessoa aplicar o passe. É necessário que aquele que vai receber esteja predisposto a receber aquelas energias. Porque, senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa pode não receber. É o chamado passe nulo. E aquela energia, ela vai dispersar para outras pessoas que estão necessitadas, porque os espíritos vão fazer aquele trabalho. Então, todos nós podemos aplicar o passe. Não estamos ainda na condição de Jesus, mas nós podemos transmitir amor, nós podemos transmitir o desejo que aquela pessoa esteja bem, se pelo menos não fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, que ela receba todas essas energias de bem e de positividade. O mais interessante é que, na hora da aplicação do passe, nós vamos aprender com Jesus mesmo. Jesus só impunha as mãos, e é o que nós vamos fazer. Não é necessário um malabarismo
Porque há algumas pessoas que aplicam passe e fazem tanto malabarismo na cabeça e põem e como se estivesse tirando alguma coisa e jogando para lá, outros. Isso não é necessário. E é fácil de nós entendermos isso. Porque o que é que vai transmitir a energia para a pessoa? São os gestos que eu vou fazer com as mãos e com os braços? Ou é a minha vontade através do meu pensamento? Claro que é a vontade através do pensamento. Então alguém poderia perguntar, então não preciso nem impor as mãos. Melhor até. Realmente não precisa. Mas o ato de impor as mãos pode, assim, facilitar a transmissão da energia, mas silencioso, sem ficar fazendo muitos gestos, né? Bem tranquilo, bem sereno. Mas se eu chegar perto de uma pessoa e só orar por ela e transmitir, e não impuser as mãos, vai acontecer a mesma coisa, né? Agora, se eu começar a fazer muitos gestos, eu posso dispersar a atenção do outro. E aí eu perguntaria, que significado tem esses gestos? Nenhum, né? Algumas pessoas, para dispersar energia. Não, energia você controla com a mente. Apenas com a mente, né? Outra coisa, é claro que quando nós vamos aplicar o passe, nós estamos sobre a ajuda de um espírito amigo. O espírito daquela reunião, que dirige aquela reunião, às vezes um familiar daquela criatura, o anjo guardião dela. E, às vezes, o médium passista, porque quem aplica o passe, e se ele está sob influência, ele é um médium, né? Ele tem algumas percepções. Pode ser que ele tenha. Não obrigatoriamente, mas pode ser que ele tenha. Caso tenha, não é para falar para a pessoa que está recebendo o passe. E muito menos dar passividade para que algum espírito possa falar através de nós no momento do passe. Porque o passe, ele não tem essa função, né? Então, muitas pessoas às vezes aplicam o passe, depois falam, nossa, eu senti isso, aquilo. Não precisa. Isso é desnecessário. Porque se o médium sentiu, naturalmente é porque ele alcançou aquela dimensão espiritual. Mas o tratamento já foi feito. E às vezes o que ele vai falar não vai ajudar em nada. Então é melhor não falar, né? Aplicou o passe, transmitiu com segurança e pronto. E é evidente que a pessoa que vai aplicar o passe, ela tem que estar preparada. Né? Preparada como? Como qualquer médium que trabalha na tarefa mediúnica. Como o médium ostensivo, como o doutrinador, como dirigente. Então, ele tem que evitar, né, as comidas pesadas, vai alimentar e já vai dar o passe na pessoa. Que tipo de concentração que a pessoa vai ter? O cigarro, a bebida, mas, principalmente, ele tem que estar preparado com os bons pensamentos, boas leituras, boas conversações. Não dá, por exemplo, para, né, estar lá no lugar falando, às vezes, coisas indevidas, comentários que desabonem outra criatura, ou mesmo a própria circunstância dele, e depois já vai dar passe no outro. Como que vai concentrar? Como que os espíritos vão ajudar, né? Então, isso é muito importante. E se nós estamos no trabalho da tarefa mediúnica, principalmente, o certo é todos os dias, né? Mas como nós sabemos que estamos nesse esforço aí da nossa reforma íntima, e que não é uma tarefa muito fácil, talvez para nenhum de nós, e é claro que eu estou falando de mim, não de vocês, mas a minha referência sou eu, né? Nós temos que preparar sempre, mas pelo menos no dia do trabalho, que é uma responsabilidade. E é isto. E o Tony tinha razão mesmo. Faz tempo que nós já estamos dando passe. Eu tinha esquecido, Silvia. Mas nunca é demais nós lembrarmos desse trabalho, né? E vamos ao trabalho.
Então vamos, né, ao nosso treinamento. Eu só gostaria de fazer uma observação, Marlene, que nós já estamos trabalhando no passe, com o passe já na reunião mediúnica, e a gente usa o passe que hora, né, na reunião mediúnica. A gente tem usado ele no final, né, quando termina, para que possa harmonizar os médiuns e todas as criaturas. Mas a gente também pode usar o passe como instrumento terapêutico. Né? Às vezes o espírito está muito necessitado, ou ele está sofrendo exageradamente, ou o médium também está fazendo uma passividade muito complicada, muito difícil, desgastando muita energia. Então a gente pode utilizar o passe como recurso terapêutico para o médium e para o espírito também. E como é que a gente usa isso? Então, a hora que eu vejo que lá, eu sou passista, eu vejo que o espírito está dando uma comunicação difícil, eu levanto e dou o passe. Não, a gente tem que ter disciplina. Quem é que está doutrinando aquele espírito? O doutrinador pode fazer um sinalzinho e pedir ajuda para alguém passista vir aplicar o passe. Ou então ele mesmo aplicar. Né? Então não é porque eu quero aplicar o passe, porque eu acho que precisa, eu levanto e faço. A reunião tem sempre, né, um comando. E quem está doutrinando aquele espírito está sob o comando daquela comunicação. Então ele é que vai saber se é necessário o passe e quem, se precisa pedir ajuda ou se ele mesmo faz. Né? Então é importante essa reflexão também da gente fazer do passe como instrumento de auxílio na reunião mediúnica. Né? Então é isso aí só. Aí depois a gente, vamos fazer o nosso trabalho agora, vamos subir, né, para a nossa reunião. E nós encerramos aqui a nossa apresentação.